Bom dia, pessoal. Meu nome é Vitória Lene, eu sou uma estudante do curso de Letras da UNP e estou fazendo um projeto cujo objetivo é auxiliar os estudantes em questão da construção da sua produção textual, incentivando a leitura e contribuindo também na questão de interpretação textual. Bom, no vídeo anterior, a minha amiga Malu, ela explicou um pouco sobre o texto dissertativo argumentativo. E eu vou trazer para vocês uma exemplificação. Bom, gente, vocês sabem que para a gente construir um texto é muito importante a questão estrutural, a gente ter conhecimento sobre a estrutura daquela tipologia textual. Exemplo, que nem foi dito, no texto dissertativo argumentativo é escrito em terceira pessoa, é um texto mais objetivo, é um texto que ele é escrito para um todo em geral, não para uma pessoa específica. Mas também é importante que eu domine algum conteúdo, que eu tenha conhecimento a respeito de um conteúdo. Por exemplo, quem vai fazer prova do Enem ou do IFRN, do IF, enfim. Por exemplo, as pessoas tentam estipular qual o tema que vai cair e tudo mais. Óbvio que há uma probabilidade das pessoas que vão fazer, acertar este tema ou não. Porém, a gente pode estar estudando vários conteúdos e a gente sabe que todos nós temos o nosso conhecimento prévio, que é muito importante, sim. Porém, não é só dele, não é só desse conhecimento que eu posso construir uma redação. Por exemplo, vamos dizer um exemplo bem superficial. Vou falar sobre As Telefonistas. Não sei se alguém conhece, é uma série da Netflix que justamente agora lançou a última temporada. Bom, enfim, eu vou falar sobre As Telefonistas. Aí, na minha redação fale qual o objetivo geral da série As Telefonistas para as mulheres no Brasil. Por exemplo, qual a relação, enfim. Aí eu pego e digo, bom, nas telefonistas, as mulheres, elas lutam pelo aquilo que querem, fazem greve, buscam revoluções, buscam mostrar seu papel na sociedade, valorizam aquilo. Isso é bacana? Show de bola! Eu sei alguma coisa, mostra que eu sei alguma coisa. Só que este conhecimento não é totalmente suficiente para que eu construa uma redação completa. Eu preciso saber mais detalhes, eu preciso estudar além daquilo. Eu posso associar questões históricas, questões filosóficas e tudo mais. Então é isso, gente. É importante que a gente saiba que para nós construirmos uma redação é importante uma série de fatores. E quanto mais conhecimento eu tiver, melhor a redação ficará. Bom, eu trouxe para vocês um exemplo de uma introdução que eu fiz e que espero que auxiliem alguns. Por exemplo, óbvio que a gente sabe que tem várias formas de eu começar um texto. Porém, a minha forma foi assim, eu vou ler para vocês primeiro a introdução e explicar passo a passo como eu construí. Bom, o tema é a legalização do aborto no Brasil. Eu coloquei, o aborto pode ser entendido como a perda ou o ato de retirada de um feto, embrião, de maneira espontânea ou não. No entanto, pode-se observar que este ato torna-se uma problemática no momento em que, não sendo legalizado no Brasil, esta prática ocorre muitas vezes de maneira clandestina, dividindo assim a população entre quem é contra ou quem é a favor desta ação. Neste sentido, pode-se observar 2 pontos a serem analisados. A princípio, já no início da gestação, o embrião, feto, é uma vida e um aborto romperia essa vida. E o segundo ponto envolve uma questão de contexto, a exemplo do abuso sexual. Sendo assim, o aborto não seria a melhor solução para a questão de gravidez não desejada. Bom, então, como é que você começou essa redação? O que eu acho que é uma dúvida que é de muitas pessoas. Gente, como é que eu vou começar uma redação? É aquilo que às vezes atrapalha até do meu desenvolvimento. Às vezes até eu tenho o que falar, mas eu não sei como começar a falar aquilo. Por exemplo, eu uso essa maneira. Eu gosto primeiro de definir aquele tema. Pode ser qualquer um. Eu tento definir. E outra coisa que eu não faço é dizer, tipo assim, isto é isto. Porque quando eu digo que é isto, parece que eu tô limitando aquele tema. Então eu faço o quê?
eu digo, isto pode ser entendido como isso, porque tipo assim, eu tô dando a minha explicação, que eu sei que a minha explicação pertence realmente à definição daquilo, mas não é só isso. Por exemplo, eu coloquei, o aborto pode ser entendido como a perda ou ato de retirada de um feto, embrião, de maneira espontânea ou não. Então eu tô dizendo justamente o quê? Que o aborto é quando uma mulher perde um bebê ou ela retira ele de alguma forma. Um bebê não, no caso, um embrião, um feto, enfim. Em seguida, o que é que eu falo? O que é que eu faço? Eu trago a problemática. Aí eu falo, no entanto, pode-se observar que este ato torna-se uma problemática no momento em que, não sendo legalizada no Brasil, esta prática ocorre muitas vezes de maneira clandestina, dividindo assim a população entre quem é contra ou quem é a favor a esta ação. Logo, o que é que eu faço? Eu vou mostrar o meu posicionamento e neste meu posicionamento eu já faço o quê? Para me ajudar também no desenvolvimento, eu exponho 2 tópicozinhos que justamente, a gente sabe que no texto dissertativo argumentativo, a gente tem que colocar nossos argumentos. Geralmente as pessoas utilizam 2 e dividem em 2 parágrafos. Então eu já utilizo 2 pontozinhos que eu vou poder desenvolver meus 2 argumentos em sucessivamente 2 parágrafos. Aí eu digo, neste sentido, pode-se observar 2 pontos a serem analisados. A princípio, já no início da gestação, o embrião, feto, é uma vida. Ou seja, eu já estou dizendo o quê? Que é uma vida que está sendo tirada. Então, eu já estou mostrando que eu sou contra. Não que eu seja, nem que eu seja contra nem a favor. Estou só exemplificando a introdução que eu trouxe. Eu estou dizendo aqui que eu não sou a favor de tirar uma vida. Porque eu já estou dizendo, romperia com esta vida. Estou dizendo que a retirada de um feto é tirar a vida de alguém. Logo eu digo. E o segundo ponto envolve uma questão de contexto, a exemplo do abuso sexual. Eu também estou dizendo que este ato depende de todo um contexto. E para concluir a minha introdução, eu concluo a minha ideia. Eu estou dizendo, sendo assim, o aborto não seria a melhor solução para a questão de gravidez não desejada. Então eu deixei bem claro que eu não concordo com esta legalização do aborto, que ele é um ato que pode ser legalizado. Bom, gente, eu quero dizer que tem vários tipos, você pode fazer a introdução de vários tipos, você pode fazer uma pergunta e tentar responder no desenvolvimento, mas para mim fica bem mais fácil. Então a sequência foi o quê? Definição do tema, descrevi a problemática, dei meus 2 pontozinhos que posso usar no desenvolvimento e concluí a minha ideia em geral. E sabemos o quê? Que a introdução é basicamente dizer aquilo que eu vou fazer no meu desenvolvimento. Então, embaixo, eu já iria colocar cada pontozinho desse em um parágrafo diferente, explicando bem direitinho, argumentando por que eu acho que não deve ser legalizado este ato por conta desse ponto que eu citei. E já na minha conclusão, eu vou dar uma possível solução, uma tentativa de solução, e esta conclusão ela vai estar diretamente relacionada com a minha introdução, certo? Fiz a introdução, da introdução eu já puxo para o meu desenvolvimento e minha conclusão retorna à ideia que foi dita no meu desenvolvimento. Bom, gente, isso foi só uma demonstração de como eu fiz. E eu gostaria de pedir a vocês, no caso, os alunos da escola ABC que vão estar assistindo, que quem quiser pode, eu sugiro que vocês, se vocês quiserem, vocês façam uma introdução deste mesmo tema, seguindo essa linha ou não, e coloquem no comentário. Quem fizer isso, a gente vai estar dando feedback para vocês, corrigindo, dizendo que poderia melhorar ou não. E para auxiliar vocês, eu quero dizer que não só neste tema, mas em qualquer outro, a gente sabe que nem eu disse no início do vídeo, é importante que eu busque conhecimentos de outras fontes. Pronto, para vocês, eu vou estar deixando na descrição desse vídeo um linkzinho de um documentário que fala justamente sobre esta questão do aborto. O documentário é intitulado de Clandestinas, onde relata
o que as mulheres acham desse ato, as mulheres que realizaram este ato. Não é para que vocês sigam, mudem seu posicionamento, caso vocês tenham a respeito disso. Mas eu acredito que quem seja a favor vai se identificar mais. Mas quem não for pode assistir também. Todos podem assistir, na verdade. E é bom para quem quer fazer. Você vai ampliar seus conhecimentos, ampliar sua mente a respeito do tema. Por exemplo, uma coisa que foi bem tocante, que tem dizendo nesse documentário, só um spoilerzinho pequeno, é que uma das mulheres, ela relata que ao terminar o seu ensino médio, ao terminar a escola, ela começa a trabalhar no call center, onde lá ela conhece um rapaz que se torna seu amigo e eles começam a paquerar e tudo mais. Ela fala que um dia eles estão, se não me engano, num restaurante, ou é num barzinho, na verdade, e lá eles começam a se olhar e tudo mais. Ela fala que ela sai com ele algumas vezes, mas sempre em grupo. E neste dia, ela fala que ele oferece uma carona para levar em casa e ela não acha nada demais, já que eles são amigos, saem juntos e tudo mais. Ela aceita e ela diz que neste mesmo dia ele comete este ato e realiza sem prevenção nenhuma. Ela fala que ela se sente, como é que eu posso dizer? Para mim, eu entendi que ela se sente vulnerável. Ela não... E ela fala isso, que ela não tem a quem recorrer. Ela fala que todos que estavam presentes lá antes do ato ser cometido sabem que eles estavam se paquerando, viram isso, e ela acha que se ela fosse denunciar, ninguém iria acreditar nela, porque todos teriam provas contras. E decorrente desse ato, acontece que ela engravida. E ela diz que ela mora com os pais e ela acaba de saber, não, ela liga para uma prima e pergunta qual a solução, alguma coisa assim. E ela fala de um remédio que algumas mulheres tomam para interromper a gravidez. A prima dela fala que custa um valor alto, mas que emprestaria esse dinheiro, e ela toma. Não sei se ela se arrepende ou não, mas ela fala tipo assim, que ela cometeu este ato por conta de um contexto totalmente diferente. Não é, engravidei e vou tirar o filho porque não quero por conta disso, daquilo. Cada contexto é um contexto, tá entendendo? No caso, ela teve um motivo, entendeu? E outra coisa bem tocante neste documentário é que uma das mulheres que também comete este ato, ela fala que ao ir numa das clínicas clandestinas, ela encontra o doutor parecendo um açougueiro com instrumentos rudimentares e tudo mais que vai utilizar com ela. Ou seja, ao cometer este ato, elas falam tipo que elas estão colocando a vida delas em risco também e tudo mais, mas elas explicam o porquê que fizeram isso e seu posicionamento a respeito desta legalização do aborto. E uma delas fala também, que é tudo no spoiler grande, mas é só um resumozinho para vocês. Uma delas fala que a legalização do aborto, ela não causaria tipo uma grande problemática onde várias mulheres iriam, engravidei, vou abortar, vou tirar. Não, até porque, e ela dá um argumento para isso. Ela diz justamente que num país, se não me engano, o Uruguai, tem esta legalização do aborto e que nenhuma mulher sai cometendo este ato, fazendo aborto direto. Isso é comprovado, entendeu? Tipo, ela fala que não significa que se o aborto fosse legalizado aqui, várias mulheres tirariam o bebê, o feto, o embrião. Enfim, isso tudo eu só quero dizer a vocês que a gente vendo um documentário como esse, a gente até pensa de outra maneira ou auxilia a gente a conseguir fazer uma redação melhor. E não só isso, gente. Para produzir uma redação, uma produção textual, enfim, a gente pode assistir um filme, um documentário como esse, pesquisar dados estatísticos. O que eu estou dizendo, em geral, é que para fazer uma produção textual é importante eu saber a questão estrutural, como foi dito anteriormente, e também conteúdos. Óbvio que nem foi dito,
eu posso acertar ou não um tema de uma prova que eu vou fazer, mas se eu estudar vários conteúdos e tudo mais, é possível que eu me dê bem, entendeu? E outra coisa, o texto apelativo ele pode sim contribuir para a sua produção. Não que você copie aquilo que tá lá, mas que você interprete bem, tente interpretar e utilize a seu favor. Bom, gente, é só isso que eu tinha para dizer a vocês. E quem quiser fazer uma introdução ou texto completo a respeito do tema a legalização do aborto no Brasil, nós estaremos dando feedback e corrigindo para vocês. Obrigada por assistirem e tchau!